E aí, pessoal, aqui quem fala novamente é a Stephanie. No vídeo anterior, a gente fez o nosso segundo endpoint, que era para salvar a aposta. Então, a gente recebia o ID do nosso apostador. A gente fazia a busca no banco. A gente pensou que no mundo ideal a pessoa já informaria um ID que existisse, então a gente fez dessa forma. Então ele busca no nosso banco, retorna as informações pra gente do nosso apostador, gera um número de aposta um número de aposta no caso, salva no banco e retorna para o usuário as informações sobre a aposta, beleza? Então da última vez, do último vídeo que a gente viu foi sobre isso. Agora a gente vai dar uma revisada, beleza? Então, aqui tá ok, beleza? Uma das coisas que eu queria ver com vocês, que a gente não fez ainda, é aqui, ó. Vamos lá na nossa model. E aqui na nossa aposta, tá vendo? Tem a nossa aposta. A gente vai colocar aqui em cima do nosso ID, pode ser aqui até do lado para ficar mais bonito, que ele não pode ser... Cadê você? Continua. Que ele não vai ser nulo. Então, o número da aposta, da nossa aposta, ele não pode ser nulo. Se ele tiver vindo nulo, ele vai dar ruim. O nosso não vai aceitar, a nossa classe de domínio não vai aceitar. Então, a gente vai colocar aqui que ele não pode ser nulo. E o nosso apostador, o ID, aqui a gente já colocou que ele também não pode ser nulo. Então, nenhuma dessas informações vai ser salva no banco se estiver vindo como nulo, beleza? No nosso apostador, a mesma coisa. O nosso ID, ele vai gerar pra gente, então ele não vai ser nulo. O nosso e-mail não pode ser nulo. E o nosso e-mail, o nosso nome não pode ser nulo. E o nosso e-mail também não pode ser nulo, beleza? Porque não faz sentido salvar informações em branco no banco ou nulas, certo? Então, todos os campos que a gente está pedindo aqui no nosso apostador não pode ser nulo. E outra coisa, o nosso e-mail, atualmente, ele aceita qualquer coisa. Então, se eu colocar só o meu nome, ele vai aceitar no e-mail, e não é isso que a gente quer. Então, a gente vai anotar aqui com arroba. Deixa eu ver se ele aparece. Ele não tá aparecendo, porque aqui, vamos aqui no Maven Repository. A gente vai pesquisar aqui. Deixa eu ver se aparece assim. Bean Validation. Esse cara aqui. A gente pode pegar a última versão. A gente vai copiar. Vamos no nosso POM. Vamos colar ele aqui. Atualizar. Esse Bean Validation, esse Javax Validation, ele tem validações já prontas pra gente, que a gente só precisa atualizar aqui, colocando a dependência, e a gente coloca lá a anotação referente à validação que a gente quer fazer, beleza? Então, vamos esperar. Beleza, ele carregou. Vamos fechar aqui. Aqui a gente pode pôr arroba e-mail, beleza? Então, quando o cara passar a informação do e-mail, ele vai validar que tem que ter um arroba, que ele tem que ter um domínio, que tem que ter um .com ou um .br. Ele vai fazer essa validação pra gente, certo? Voltando aqui no nosso aposta, eu coloquei como not null, mas a gente pode colocar como not blank. O not blank significa que ele não pode ser nulo e nem branco. Então, se o cara passar isso daqui, ó, por exemplo, ó, e tiver só not null, ele vai aceitar, porque isso aqui é branco e não nulo, beleza? Então, o not blank, ele pega as duas formas. Ele não vai deixar ser nulo e não vai deixar vir em branco, beleza? Então, a gente utiliza quando é para string, certo? E aqui no apostador, eu vou trocar aqui também. Vou colocar como not blank. E aqui no e-mail, eu vou colocar a mesma coisa. Not blank e e-mail, certo? Então, se a gente tentar
fazer a requisição e tiver essas anotações aqui, ele não vai deixar salvar no banco. Como a gente está colocando na camada de domínio, então vai demorar muito para chegar essa validação aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar as mesmas validações nas nossas classes de entrada, porque é a classe mais externa. Então se chegar lá, já vai barrar, entendeu? Antes de passar por todo o fluxo e na hora de salvar, chegar aqui e ver que tá nulo. Eu costumo colocar aqui também só para ter uma garantia. Vai que, sei lá, falhou lá no começo, passou e aí chegou aqui e ele salvou nulo, entendeu? Então eu sempre coloco aqui e coloco na classe de entrada. Mas aí fica a critério de cada um. Vou otimizar o import. Vou fechar aqui. Vou abrir o DTO. Apostadorim. Vou colocar @notblank. E no e-mail, @notblank. Beleza? Então, os dois campos não podem ser nulos ou vazio. Na aposta in, não pode ser nulo, porque é um long, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos executar nossa aplicação e ver o que acontece se a gente tentar passar informações divergentes do que a gente está esperando. Ele inicializou aqui a aplicação. A gente vai vir aqui no Insônia, no apostador, e vamos tentar mandar o nome nulo para ver o que acontece. Lembrando que não pode ser nulo e nem vazio, a gente colocou lá, né? Então, vamos ver. Ele criou. Vamos ver o que aconteceu. Apostador. DTO. Não funcionou. Por que não funcionou? Ah, eu já sei, eu acho que tem que ter uma dependência para esse cara aqui funcionar. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Vou parar aqui. Beleza, ele importou. Ah, acabo de lembrar uma coisa também. Na controller, antes do request body, a gente tem que colocar um @valid, que significa que a gente está validando esse objeto, então ele não vai vir qualquer coisa, que é exatamente o que a gente colocou lá. Não vai ser branco, não vai ser nulo, beleza? E no apostador controller, a mesma coisa. @valid, beleza? Vamos executar de novo para ver. Beleza. Então, vamos tentar de novo. Beleza. Então, aqui, ó, ele deu um 400, que é bad request, que significa que é um erro de usuário. Então, o usuário está informando alguma coisa errada. E é exatamente o que está acontecendo. A gente está passando um nulo, e esse campo não pode ser nulo, nem estar em branco. Então, vamos tentar assim. Aconteceu a mesma coisa. Vamos voltar aqui para o Johnny e vamos passar, então, só o Johnny como e-mail para ver. Ele vai dar um 500, porque é a validação lá do e-mail, ele não vai aceitar. Se a gente vir aqui, ó, no nosso console, ó. Cadê? Ó, ele informa assim, ó. Deve ser um endereço de e-mail bem informado. Então, significa o quê? Que o e-mail que a gente está passando não é válido. Beleza? Então, a gente vai fazer o quê? Voltar aqui. Vamos colocar @gmail.com. Assim, ele tem que criar. Ele criou. Se a gente passar aqui também vazio, ele também não tem que deixar criar. Que é exatamente o que aconteceu. Ele deu um 400. Beleza? Vamos testar o da aposta. Vamos mandar nulo na nossa aposta. Ele deu um erro também. Por quê? Porque a nossa aposta também não pode ser nula. O que a gente fez? A gente colocou aquela validação lá, ó. Não pode ser nulo. Beleza? Então, essa era uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês.
Eu ainda não vou mostrar para vocês como que a gente faz uma coisa mais elaborada para mostrar essa mensagem para o usuário falando que o nome não pode ser branco ou o e-mail está inválido, beleza? Isso a gente vai deixar para as próximas aulas. Então eu vou parar aqui, vou fechar aqui. E outra coisa que eu quero falar com vocês é referente à nossa service da aposta. Por quê? Porque no mundo ideal, se o cara passar, ele vai passar o ID certo, então esse ID vai ter no banco. E vai ser tipo uma coisa linda, vai dar tudo certo. Só que na vida real não é bem assim. Às vezes tem usuário que passa ID que não existe, às vezes manda nulo. E é por isso que a gente tem que estar preparado para essas coisas, porque senão a nossa aplicação ela fica muito vulnerável. Então já pensou, tipo, toda hora ter erro porque a gente não previu isso, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer aqui é o quê? Primeiro, vou colocar um breakpoint aqui. Vou debugar só para vocês terem uma noção. Ok. Vamos vir aqui em aposta e vamos passar o ID 1, porque o nosso banco não tem nada, né? Eu vou até vir aqui para vocês verem, ó. H2, vou atualizar. Vou conectar. Aposta, run. Não tem nada no nosso banco, beleza? Vou fechar essa janela aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos mandar o ID 1. Ele vai cair aqui no nosso breakpoint. Só que do jeito que a gente estava pensando, era que o cara vai mandar um ID que existe, vai rolar, vai dar tudo certo. Só que não é bem assim. Vamos ver por quê. Ele foi no banco e o apostador veio vazio, veio empty. Então, beleza, aqui ele vai aceitar porque é um optional, né? Ele não vai dar nulo nem nada. Então, ele vai gerar o número da aposta, ele vai pegar essa informação e vai tentar colocar dentro do construtor. Porém, o apostador não pode ser nulo. Lembra que a gente falou que dentro da nossa aposta, o ID do apostador não ia ser nulo? E aqui não tá vindo nada. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai lançar a exceção. Que é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Aqui, ó. Sem valor presente, porque é um optional. E aí ele vai lançar essa exceção aqui, ó. No search element exception. Beleza? Vou até salvar esse nome aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Para ficar mais agradável. A gente vai pedir... A gente vai usar o try. O try é o quê? Ele vai tentar executar esse bloco aqui. Beleza? Se no meio desse bloco aqui acontecer alguma coisa e ele não conseguir, então ele vai lançar uma exceção. E essa exceção a gente já está prevendo qual vai ser, beleza? Então, try. O nosso catch vai lançar esse cara... Cadê? Ele lança esse daqui na search element exception. Beleza? Então, chegou aqui, ó, ele vai tentar executar esse bloco. Se esse bloco não for com sucesso, então ele vai lançar a exceção. A gente sabe que a única exceção que ele vai dar aqui é se ele trazer um usuário que não existe e tentar colocar no construtor. É a única exceção que ele pode lançar aqui, beleza? Então, a gente já previu aqui que ele vai lançar exatamente esse daqui que estava no nosso log. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos usar aqui o... Vamos usar o print mesmo. Solte. Ocorreu uma exceção. Usuário inexistente. Beleza? Então, ele vai tentar executar. Se não rolar, ele vai lançar essa exceção aqui. Tem que ser essa exceção, porque se não for essa daqui, ele não vai cair aqui no cat e vai dar na mesma. Ele vai lançar uma exceção feia que não vai dar pra entender nada, beleza? Então, ok. Então, aqui a gente vai precisar fazer o quê? Pegar esse cara aqui, dar um Ctrl X. A gente vai colocar aposta
Vou colocar aqui, ó, mais fácil, pra gente reutilizar. Aposta, Alt, aposta, Alt, beleza? E aqui o nosso aposta, Alt, recebe, new, aposta, Alt, beleza? Então, aqui a gente está reutilizando a variável. Se não, na verdade, eu já vou até tirar esse cara aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Return. Deixa eu ver se dá pra fazer assim. Não, assim não rola. Talvez só no Kotlin. Aqui, por enquanto, eu vou colocar, então, para ele retornar o aposta out. Só que aí ele espera. Aí ele quer que eu inicialize o cara aqui, mas beleza. New, aposta out. Por nulo, mais fácil. Null. Então, ok. Então, aqui a gente está criando a variável nula. Então, aqui ele vai tentar executar. Se não, a única coisa que a gente previu aqui é esse daqui, beleza? No switch element exception, que é o erro da exceção porque o usuário é inexistente. Vou até trocar aqui, ó, apostador. Beleza? Esse seria um jeito bem simples de fazer. Então, vamos testar. Vou colocar um breakpoint aqui, vou debugar. Beleza, startou. Vamos mandar de novo o ID que não existe. Então, send. Ele vai cair aqui, certo? A gente está criando uma variável nula. Então, ele vai tentar no nosso try. Ele vai vir aqui, ele vai passar, mas ele vai retornar o apostador vazio, certo? Vazio. E ele vai tentar colocar no construtor. Aqui ele vai dar aquele erro. Então, ele vai cair no nosso catch, que é exatamente o erro que ele ia lançar, que ele lançou, né, na verdade, porque não tem valor presente. E a gente está tentando utilizar ele lá na aposta, o ID do apostador, porém, o ID do apostador não pode ser nulo. Então, ele lança essa exceção. Só que como a gente já tinha previsto isso, então a gente pediu para ele tentar, lançou esse catch aqui com essa exceção específica disso, e a gente printou aqui, ó, ocorreu uma exceção, apostador inexistente. Beleza? Então, se a gente dar um playzinho aqui, ó, ele vai retornar um 201, porque a gente não tá fazendo nada, a gente só printou mesmo a exceção. Se a gente vir aqui no console, ó, ocorreu uma exceção, apostador inexistente. Beleza? A gente pode fazer o quê, ó? A gente pode fazer isso daqui. Não é o método mais legal de se fazer, mas por enquanto vai ser isso só para vocês entenderem. A gente vai lançar aqui um true new response status exception. E a gente vai lançar um quê? Deixa eu pensar. Vamos lançar um not http status not found, beleza? Então, a gente vai lançar um 404, que o ID do nosso apostador não foi encontrado, beleza? Então, fica algo mais agradável de se ver, tipo, não retorna um erro feio. Vou até executar aqui de novo pra gente ver, ó. Vou rodar normal. Aqui, ele pegou, então, capturou, né, a exceção, que é a única exceção que pode acontecer nesse caso aqui que a gente fez. E ele capturou e conseguiu lançar essa exceção aqui, que é um response status exception, que é um 404, que é um not found, que no caso significa que ele não encontrou o nosso apostador ID, beleza? Então, essa é a forma, assim, tipo, bem simples de fazer, que eu queria mostrar pra vocês. E agora a gente vai testar lá só pra vocês terem uma noção como que fica. Vou mandar aqui o ID inválido. E aí ele mostrou aqui pra gente, ó, 404, not found, significa que o ID do apostador não foi encontrado, beleza? Então, eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês.
ficou uma forma bem simples mesmo. Tem formas muito mais bonitas de fazer, mas nesse primeiro momento eu queria mostrar dessa forma para vocês. E aí nas futuras APIs eu vou mostrar umas formas mais bonitas de fazer. A gente consegue fazer um controller device que consegue capturar todos os erros e mostrar mensagens personalizadas. É bem legalzinho. E aí por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês gostem e aguardo vocês para o próximo vídeo, beleza? Ah, lembrando que no próximo vídeo a gente vai fazer um endpoint para buscar as apostas, que vai ser o último endpoint dessa API. E é isso. Aguardo vocês. Até a próxima.